vencedor. A vida de um crente vencedor. Você sabe, irmãos, que ninguém quer ser derrotado. Ninguém quer se ver como derrotado. Quando nós tivemos a final aí da Copa Mundial de Clubes, né? E um ganhou, o outro perdeu. Aquele que imaginava que era o Papa tudo, né? O ganhador, perdeu na final. Olha que coisa, né? Eu tinha ganhado todos os títulos do ano, só faltava esse, e perdeu. A Bíblia também, ela nos fala de dois aspectos: do crente vencedor, que é o crente espiritual, mas também nos fala do crente derrotado, que é o crente carnal. E nós somos chamados para ser uma igreja de vencedores, amém, irmãos? A nossa visão é essa. Nós estamos aqui em Porá para edificar uma igreja de vencedores. E o que é ser um vencedor no Senhor? Como é que nós podemos viver essa vida de vencedor de fato? Não só de nome, não só de achar que somos, não só dizer, não, eu sou vencedor, não, eu sou vencedor, eu sou vitorioso. Não, nós temos que ser de fato, não só de palavras, mas de ação, de vida, de posição, mas também de experiência de vencedor. E o Senhor nos criou para sermos assim, vencedor. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio dele que nos amou. Então, irmãos, você foi projetado para ser um vencedor, não tem jeito. Deus te projetou para ser um vencedor. Deus te salvou para ser um vencedor. Ele te escolheu para ser um vencedor. Então, eu preciso viver isso. Eu não posso aceitar viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, né? Uma vida aquém daquela que Deus planejou para mim. Pastor, mas é possível? Se Deus planejou uma vida de vencedor para mim, como é que é possível então viver uma vida como derrotado? É possível. E nós vamos descobrir sobre dois homens que falam de dois estilos de vidas. Amém, irmãos? Então essa palavra é para você. Eu queria que você recebesse a palavra de Deus na sua vida nessa noite. Receba como algo poderoso. Abra seus ouvidos espirituais, abra sua mente e fala assim, eu quero me conectar na palavra. Mas porque eu estou aqui, nós estamos aqui todo domingo, nós estamos no culto, você está na célula toda semana, e é dia de receber a palavra. No domingo nós ministramos a palavra, nós liberamos uma palavra. É um tempo maior de palavra, é um tempo maior de você receber. Mas na célula, durante a semana, é um tempo de você compartilhar. Ou seja, você vai ruminar essa palavra para que ela possa ter um efeito muito maior na sua vida. Você vai voltar de novo àquela palavra, porque a palavra de Deus fala sobre isso, lá no Salmo 1, que nós devemos meditar. Meditar é isso, é parar para ler novamente, é parar para estudar novamente, é parar para confessar novamente, é parar para compartilhar a palavra novamente, é o ruminar. Aquele meditar, se nós formos falar em outra linguagem, seria ruminar a palavra. É aquilo que o gado faz, os ruminantes faz. Ele come durante o dia, depois da noite ele para, vai traz aquela comida e vai mastigar ela novamente, e vai tirar todo o alimento daquilo que eles comeram durante o dia. Nós não somos glutão. Glutão é aquele come, e no dia seguinte não lembra mais do que comeu, foi embora. Então a palavra é para você comer, mastigar ela, receber todo o alimento que a palavra libera, tem. Então a palavra é para você. Então nós estamos aqui, eu estou aqui como profeta do Senhor, como anjo da igreja, toda semana ministrando a palavra na sua vida. E nós sabemos que nós precisamos viver como vencedor. Mas é muito ruim, é muito triste para mim como pastor, né, você compartilhar uma palavra, você ministrar a palavra, ela é liberada na célula, né, e os irmãos parece que tem um ou outro que não recebe a palavra. Eu fico pensando, meu Deus, onde foi a falha que esse irmão não recebeu a palavra? Porque nós somos uma igreja de vencedores, mas o irmão está andando como um derrotado. Ele não recebe a palavra, ele não para andar como a palavra está nos chamando para viver. Então ouça a palavra, receba a palavra na sua vida.
A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Deus estão seguros, mas aqueles que ouvem os seus profetas, eles prosperam. Eu sou profeta dessa igreja. Você precisa ouvir, você precisa receber a palavra precisa entrar no seu coração. Você precisa ouvir a palavra. Ela fica liberada no Instagram, fica liberada no YouTube. Vai lá, ouve de novo. Você teve dificuldade de entender? Ouve novamente. Deixa ela entrar na sua vida. A palavra, ela cria coisas. Deus criou o mundo com a palavra. Quantas coisas podem ser criadas na sua vida pela palavra de Deus? Ao ouvir a palavra, a receber a palavra, ao confessar a palavra, a profetizar a palavra. Quantas coisas podem ser criadas? Agora, quantas coisas deixou de ser criada na sua vida porque você não recebeu a palavra? E se você não recebeu, você não pôde falar. Nós temos que falar aquilo que nós recebemos. Nós vivemos num mundo que é caído e você recebe enxurrada de palavras, enxurrada de coisas, enxurrada de teorias, ideologias, pensamentos, tanta coisa que você recebe. Mas o que vai trazer vida em você é a palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos apegando a palavra que você ouve no mundo. Às vezes você ouve uma palavra bonitinha lá no mundo, e você vai lá no seu Instagram e coloca lá, porque você acha que ela é bonita, mas você nem checou se aquela palavra bate com a palavra de Deus, se tem a ver com a palavra de Deus. Você só colocou lá porque você acha bonito, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o que Deus diz a seu respeito. É só uma palavra cheia de mentalidade humana. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Então abra seu coração. Deus quer te levar a viver como vencedor, como um homem vitorioso, cheio da graça, do favor de Deus, que anda, não como o mundo anda, mas como os filhos de Deus têm que andar. Amém, irmãos? Você pode dizer amém nessa noite? Nossa visão como igreja, ela fala que nós somos uma igreja de vencedores. Nós nascemos como igreja videira com essa visão. A visão de Atos, da igreja primitiva, é que nós somos uma igreja de vencedores. Cada membro, cada um dos irmãos é um ministro do Senhor. Amém, irmãos? Fala amém. É um sacerdote do Senhor. Vai ter como projetar, filho? A visão? Cada membro é um ministro. Então nós não somos só membros, pessoas que sentam num banco para estar no culto à noite, só para cumprir a tabela. Não, irmão, nós não somos religiosos, nós somos crentes, ministros. Você está aqui para ser cheio, mas você saiu daqui para fora. Você sai daqui cheio para quê? Para manifestar aquilo que você recebeu aqui, manifestar a vida de Deus nessa cidade. São tochas vivas espalhadas pela essa cidade afora, para manifestar poder, alegria, cura, milagres. Você é um canal de Deus nessa cidade. Amém, irmãos? Você é, nós somos, cada membro é um ministro. Vê se tem como aumentar um pouquinho, meu filho, a letra aí. Então, nosso encargo é o quê? Edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro do Senhor, ou um sacerdote do Senhor. Ali para nós lermos juntos. E cada casa é o que, irmãos? Uma extensão da igreja, é as células. Como a igreja de Atos se reunia nas casas, eles se reuniam na casa e no templo, como está em Atos 2, 44, 46, Atos 5. Eles estavam sempre reunidos. Então nós temos as células, que é as reuniões nas casas, né? E assim nós vamos fazer o que, irmãos? Conquistar a nossa geração, a cidade porá para Cristo. Não se conquista uma cidade com uma pessoa só. Não é um pastor só que conquista uma cidade. Não, irmãos. É uma igreja que conquista a cidade. É a igreja. É a igreja que conquista essa cidade. Através das nossas células que se multiplicam. Então todas as células que nós temos, o alvo dela é se multiplicar. Então vamos ler a nossa visão juntas para você guardar ela. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos no nosso lá, 1, 2, 3 e... Amém. Então essa é a nossa visão como igreja.
O nosso alvo é ser uma igreja de vencedores. Nós estamos edificando essa igreja. Então, dentro de edificar essa igreja, nós temos aqui as células, que é o lugar das pessoas ser ministradas, consolidadas, edificadas. Nós temos os discipulados, nós temos os cursos, nós temos um trilho do vencedor, que começa com o encontro com Deus, passa pelo batismo, curso das águas, batismo. Aí nós temos aí o cursão, que é o curso de maturidade no Espírito. Depois nós temos o CTL, nós temos o curso para casais, nós temos curso para criação de filhos, nós temos curso sobre vida financeira, para finanças. Nós temos curso, por quê? Porque o nosso alvo é te dar ferramentas para você viver de fato a vida de vencedor, amém, irmãos? De fato você viver a vida de vencedor. Então você tem muitas ferramentas para você viver essa vida abundante. Você não está aqui para sentar, ir embora e pronto, não. Nós temos ferramentas espirituais para te ajudar a sua vida, para você ir muito mais longe, para você ir além, para você correr sem se cansar, para você ir longe sem cansar, para você ir longe sem depender das suas forças, mas depender de quem? Do Senhor Jesus. Então você é chamado a depender do Senhor. Então essa é a nossa visão. Então nós estamos aqui toda semana para edificar você. A igreja não é esse prédio, não, um prédio grande, bonito. Não, a igreja é você. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Então nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedor. Você é o vencedor. Você está sendo edificado para ser vencedor. Você está sendo edificado para ir além, para romper, para chegar onde precisa chegar. Você está sendo edificado no Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Então você está sendo edificado no Senhor Jesus, para ir além, para ir longe, para avançar no Senhor. Então a palavra do Senhor, ela mostra dois homens, aqui no livro de Gênesis capítulo 13, que esses dois homens, eles viveram histórias diferentes na sua vida. Do começo, parece que estava tudo igual no começo, mas no andar, no caminhar, foi se percebendo, eles foram se distanciando, e o final deles foi totalmente diferente. Esses homens, um deles era Abraão. Fala assim, Abraão. O outro era Ló. Esses dois homens, Ló e Abraão. Esses dois homens, ele fala de dois tipos de crente. E qual? Com quem você, ao decorrer da palavra aqui, você vai ver como você se enxerga, como Ló ou como Abraão. Como você quer seguir a sua vida, como Ló ou como Abraão. Então aqui nós temos dois estilos de vida que caminham. Um é carnal, o outro ele é espiritual. Um é o crente vencedor e o outro é o crente derrotado. Talvez você pense, pastor, mas todo crente não é vencedor? Será que tem um crente que é derrotado? Tem, irmãos. Eles são salvos. Ele foi salvo. Ele recebeu Jesus. Ele nasceu de novo. Ele está no reino. Mas ele não desfruta do reino. Ele não desfruta da vida abundante. Ele não desfruta da presença de Deus. Ele não desfruta da vida que é grande, que tem ali no reino. Nós vivemos isso com os 12 discípulos. Nós vivemos isso com Judas. Judas estava no meio, participou de tudo. Foi chamado pelo Jesus. Foi escolhido também, foi salvo também. Mas o final dele foi ruim. Então nós temos aqui dois tipos de crentes. Muitos vivem a vida cristã, é a vida com o Senhor, mas descompromissado, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso de viver aquilo que Deus tem, a vida abundante. E o Senhor quer nos levar. E essa palavra de hoje é para que nós possamos alargar a nossa visão. Falar, não, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver a vida espiritual, eu quero viver a vida poderosa, eu quero reinar em vida. Eu não quero só passar por essa terra, eu quero reinar nessa terra. Que a palavra fala em Romanos 5 sobre os que reinam sobre a terra.
Lá em Apocalipse 5 também fala que aqueles que o Senhor com seu sangue comprou, tornou reis e sacerdotes, e esses reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? O Senhor nos levantou. Vou falar um amém mais forte. Amém, irmãos? Você é um vencedor. Começa com o seu amém, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. Quando você for dar um glória a Deus, fala, dá um glória a Deus para... Deixa esse teto explodir, mas dá um glória a Deus para valer. Como um vencedor. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Porque o vencedor, ele manifesta as suas atitudes como vencedor. Então no livro de Pedro, 2 Pedro 2, versículos 6 e 8, a palavra fala sobre esses dois homens. De dois homens que foram justificados pela fé. Eles eram salvos, escolhidos pelo Senhor, mas cada um tinha um olhar diferente. E aqui a palavra diz: e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Presta atenção, ele está chamando Ló de justo. Por que Ló era justo? Porque Ló buscava o Senhor, era salvo. Mas afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Então Abraão, irmãos, o primeiro ponto é que Abraão ouviu de Deus, mas Ló, ele não ouviu de Deus, ele simplesmente seguia Abraão. Então aqui a palavra está chamando tanto, Deus chamou Abraão e também chamou Ló de justo diante de Deus. Mas olha que interessante, a Bíblia fala aqui que Ló, ele vivia atormentado naquele lugar. Ele estava no lugar de Sodoma, mas ele vivia atormentado pelo proceder, pela agir, pela vivência das pessoas daquele lugar. A alma dele ficava atormentada, mas ele continuava lá, ele permanecia naquele lugar, ele não fazia nada em relação àquilo. Então Abraão, ele era um homem que ouviu o Senhor. Não é que Abraão era perfeito. Abraão teve falhas. Abraão falhou uma vez. Ele foi para o Egito, e lá ele mentiu que a esposa dele era irmã dele, para poupar a vida dele. Mas quando Deus devolveu a vida de Sara para Abraão, a Bíblia fala que Abraão voltou, saiu daquele lugar e voltou para a sua terra. Ou seja, ele tinha caído, ele tinha falhado, mas ele voltou atrás. Ló não, Ló permaneceu. Outra vez, Abraão também lá com o rei Abimeleque, mais uma vez, ele falha, ele mente também, mas o Senhor, ele volta atrás. Ser um crente vencedor, não ser um crente que nunca erra, não é um crente que não chora, não é um crente que não passa lutas. Ser um crente vencedor, irmãos, é ter uma revelação daquilo que o Senhor é em nós. O mundo, a Bíblia fala que ele é caído, o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas muitos irmãos só se apegam a essa primeira parte, que no mundo tem aflição. Estou passando aflição porque no mundo tem aflição. O Senhor Jesus não falou e não parou por aí. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas ele continua: mas tenha de bom ânimo. O que eu preciso ter na hora da aflição? Ânimo. O derrotado, ele se entrega logo. O derrotado, ele capota. O derrotado, ele não busca ter ânimo no Senhor, porque o Senhor está falando que nele, que nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Eu não posso ter bom ânimo em mim mesmo, nas coisas.
Se muitas vezes você for olhar a sua vida, você vai chorar, você vai ficar desesperado, você vai ficar aflito. Mas o Senhor não está mandando você ter ânimo olhando para as coisas. Ele está mandando você ter ânimo olhando para Ele, para Cristo. Então não há outra maneira de eu me encher de força, de um ânimo novo, se não olhar para o Senhor. E Ele continua dizendo: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquilo que pode causar aflição na sua vida, quem que venceu, irmãos, no seu lugar? Quem? Jesus. Ou seja, as aflições não podem parar você, os problemas não podem parar você, as lutas não podem parar você, as tempestades não podem parar você, porque o Senhor já venceu tudo isso. A Bíblia está dizendo: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então você pode vencer o mundo porque você está em Cristo. Aquilo que causa aflição, você pode sobressair como vencedor, não como um derrotado. Mas muitos irmãos se entregam aos problemas, às lutas, às tempestades, sabe, as tribulações, as ventanias. Mas o Senhor não te criou para isso. O Senhor te criou para ser um vencedor. Fala assim: eu nasci para ser um vencedor em Cristo. Foi para isso que o Senhor nos criou e te capacitou para isso. É por isso que o Senhor habita em você. Nós falamos na semana passada sobre nós discernirmos o corpo de Cristo. Nós precisamos discernir a presença do Senhor. Precisamos discernir a presença. Muitas vezes nós somos crentes, mas não discernimos a presença. Talvez a pessoa vem no culto, vem celebrar o Senhor, vem adorar o Senhor, o dia que dá, o dia que sobra tempo, o dia que não tem nada importante para fazer. Aí ele vem. Por que que esse irmão ainda faz assim? Porque ele não tem revelação, ele não discerne ainda a presença do Senhor aqui. A presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente. Mas se eu leio isso e não tenho discernimento, falar: não, hoje eu estou com o meu dedão doendo, eu não vou, não consigo calçar o sapato. Ah não, hoje eu tenho que limpar a casa, não limpei durante a semana, vou ter que limpar agora à noite, eu não vou. Esse irmão, ele encontra meio monte de coisa para fazer. Aí o dia que ele não tem nada para fazer, aí ele fala: não, agora hoje eu vou no culto, eu não tenho nada para fazer, já passei a roupa, já limpei o quintal, já lavei o carro, né, já dei banho no cachorro, já não sei o que mais, agora eu vou no culto. Oh, irmãos, nós precisamos ser vencedores, nós precisamos andar como vencedor. Essa ainda é uma visão de derrotado. É crente, mas é um derrotado ainda na sua vida, na sua fé. Ele não tem revelação da presença. Nós estamos indo, você não está vindo aqui por causa de mim. Não venha por causa de mim, vem por causa do Senhor. Fala: não, não vou lá hoje porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Não, não venha por isso. Eu posso até pegar no seu pé, mas não venha por isso. Não venha. Venha pelo Senhor. É pela presença. O Senhor está lá, a presença está lá, então eu vou porque eu quero adorar essa presença. Eu vou porque Ele está lá. Tem alegria, tem vida, tem renovo, tem poder, tem libertação, tem cura, tem milagre, tem algo novo acontecendo. Eu vou sair daquele lugar cheio da presença, porque Ele está lá. 2 ou 3 reunidos, o Senhor está lá. Eu vou estar lá cheio da presença do Senhor. Eu vou estar lá para buscar essa presença que está lá. Manifesta. Quando o Senhor está, irmãos, os céus estão aqui. O Senhor está aqui nessa noite, amém, irmãos? Os céus estão aqui. A presença de glória, de unção, de poder, os anjos, a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo fluindo sobre você. Talvez você não percebeu ainda, mas você precisa perceber. Isso é, nós temos o que? Discernimento. Discernimento da presença do Senhor. O Senhor está lá, eu vou lá naquela noite. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar. Esse é um nível. São vários níveis que nós possamos ter de discernimento da nossa vida como crente. Crentes vencedores. Então, Ló, ele andava com Abraão. Mas Deus não
Deus não chamou Abraão não chamou Ló para sair para fora da terra. Ele chamou Abraão. Então Deus abençoou Abraão e o fez muito rico. A Bíblia diz que Ló também ele era rico, mas ele era rico por associação a Abraão, por se associar a Abraão. Então Deus chama Abraão para sair da sua terra. Ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela. E Ló decide, fala, não, eu também vou com o Senhor. Talvez Abraão era um homem experiente, né? Talvez esse sobrinho gostava desse tio, por ele ser um homem bom, experiente, rico, sábio. Ele falou, não, eu também vou com o Senhor. Para onde o Senhor vai, eu irei também. E ele foi abençoado por causa de Abraão. Então no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão, ele prometendo grandes coisas, uma terra que mandava leite e mel. Nós vimos isso lá no capítulo 12 de Gênesis. E Ló então sai para ir com ele. Mas Deus falou com Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão ouvia Deus, Ló seguia Abraão. Deus, ele quer que você ouça ele, irmãos. Deus, ele está falando com você todo dia, em todo tempo. O Senhor está falando com você, e ele quer que você ouça a voz dele. Mas tem muitos irmãos que querem ouvir a voz do líder, do profeta, do pastor. Não que isso seja errado, mas a primeira voz, você precisa ouvir a voz do Senhor falando com você. Antigamente, no tempo dos patriarcas, Deus se manifestava através dos profetas, do sacerdote. Ele falava com um homem só, e esse homem falava a todo o povo. Mas hoje, nessa dispensação que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça, o Senhor, ele fala com todos, com cada um de nós. Ele não fala com uma pessoa apenas, ele fala com todos. Por isso que ele manifestou o Espírito Santo de Deus. Por isso que agora você é casa de Deus, é habitação, é santuário, é templo do Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, irmãos, ele prescruta o coração de Deus. Ele prescrutar é conhecer, ele esquadrinha, ele busca detalhes dentro do coração do Pai. E aquilo que está no coração do Pai, ele traz para você. Aquilo que é de Deus para você, ele traz para dentro de você. O Espírito Santo, ele vive essa comunhão entre você e Deus. E agora ele fala com você. Ele fala com cada um de nós. E você precisa ouvir a voz dele. O crente vencedor, ele ouve a voz do Senhor. Ló, ele queria seguir apenas o que para onde Abraão ia. Mas Deus, ele quer guiar você. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma voz. E essa voz, você precisa ouvir a voz do Senhor. Eu sei que muitos irmãos gostariam de ter uma resposta pronta do pastor. Pastor, o que é que eu devo fazer sobre isso? Pastor, eu devo abrir essa empresa? Pastor, eu devo fazer esse investimento? Pastor, eu devo mudar? Eu devo fazer isso? Devo casar? Eu devo fazer tal coisa? Quando alguém me procura, eu aconselho. Mas eu primeiro pergunto: você já orou? Você já ouviu de Deus sobre esse assunto? Você já buscou saber de Deus? Porque o Senhor, irmãos, Ele que sabe sobre você. Ele sabe o seu futuro. Ele sabe o que tem preparado para você lá na frente. Então você precisa ouvir o Senhor. O crente vencedor é aquele que ouve a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então Abraão, ele andou por fé, enquanto Ló, ele andou por vista. O crente vencedor, ele anda por fé. O crente carnal, ele anda por vista, é baseado naquilo que ele enxerga. A palavra do Senhor aqui em Gênesis 13, 6 diz: e a terra não podia sustentá-los, para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar
um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, quando houve essa contenda entre Abraão e Ló, Abraão decidiu, falou: não, nós não podemos permanecer assim. Os nossos pastores não podem permanecer brigando, porque aqui tem os cananeus, tem os ferezeus, são nossos vizinhos, nós vivemos entre eles, não fica bem para nós, somos crentes, viver assim. Nós temos que dar um bom testemunho, então é melhor nós separarmos. E isso está lá no livro de Gênesis 13, versículo do 8 ao 9. Para que não haja contenda entre ti e entre teus pastores e meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Ló, ele simplesmente escolheu o lugar para qual ele queria ir. A Bíblia diz, mais à frente, que ele levantou os seus olhos e viu as campinas verdes, planas, e falou: Abraão, eu acho que esse lugar é muito bom, é muito fértil, eu vou para lá. A Bíblia em momento algum mostra que Ló consultou o Senhor, buscou a direção do Senhor, buscou ouvir de Deus o que Deus tinha para ele. Ouviu uma resposta, falou: não, primeiro eu vou orar ao Senhor, primeiro eu vou buscar ao Senhor, primeiro eu vou ter uma resposta de Deus. Não, a Bíblia diz que ele simplesmente levantou as vistas, que está lá em Gênesis 13, 10 ao 13. Levantou os olhos, Ló, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades das campinas, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Então guarda essa palavrinha aí: ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, que Ló não consultou o Senhor, Ló não buscou direção. O crente vencedor, ele busca oração, busca a direção do Senhor. Por isso que você é tentado em orar, irmãos. Você é resistido em orar. O diabo quer resistir você em orar, porque ele quer manter você a viver como derrotado. Ele quer te prender, ser um crente, e até mesmo depois ele escarnece, ele ri de você. Está vendo? Você é crente, mas olha a situação que você está vivendo. Você está dizendo que Deus te ama, olha o que você está passando. Porque nós permitimos a viver como derrotado. Nós não buscamos direção do Senhor. Você foi criado, foi chamado por Deus. Você nasceu de novo para viver como vencedor, amém, irmãos? Para ter um relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus, para falar com Ele, para buscar direção na sua vida, buscar direcionamento na sua vida, buscar resposta para a sua vida. Muitas vezes você quer agir como um adolescente que age no impulso, como uma criança que está aqui e sai, impulsionada por algo que atraiu ela, um brinquedo que estava voando, uma folha que estava voando, ela atravessa uma rua. Não, irmãos, Deus te criou para ser um vencedor em Cristo, para ouvir a voz de Deus. Ló não ouviu, ele simplesmente olhou para um lado, olhou para o outro e falou: não, eu vi que esse lado é melhor, eu vou escolher esse lado que é melhor. Parece eu com meus irmãos quando era criança, né? Quando a mãe dava aquele negócio tudo já dividido, né? O bolo, os pedaços, quem que era o primeiro sempre escolhia o pedaço maior. Não sei se você fazia isso na sua casa. Fazia, Paulo? Eu quero o maior é meu.
Às vezes nós somos assim, queremos agir com o Senhor como nós agíamos quando era criança. Eu lembro quando eu vim para cá, para Iporá, meu pastor, eu não estava de plano vir, eu não estava de plano ser enviado naquele tempo. Eu queria ser enviado no final de 2023, no mês de 2024. Quando meu pastor me procurou, porque um outro pastor falou dele para mim, falou de mim para ele, quando a cidade estava precisando de um pastor. Aí o pastor veio me procurar. Ele é meu pastor há 20 anos. Desde que eu tive a experiência de encontro com Deus na videira, ele é meu pastor. E ele me procurou. Eu falei: pastor, se o senhor me enviar, eu vou, porque o senhor é meu pastor, o senhor é meu pai espiritual. Se o senhor disser para mim: vai para tal cidade, pastorear lá, eu vou. Para onde o senhor mandar eu ir, eu vou, porque eu sou obediente. O senhor é meu pastor, eu tenho certeza que o senhor vai querer sempre o melhor para mim, como meu pai espiritual. Ele falou: sim, mas você precisa orar, você precisa ouvir de Deus. Eu não vou te mandar para um lugar se antes você orar e ter uma resposta de Deus. E ele foi sábio. É claro que, como meu pastor, há muitos anos eu falei: para onde o senhor mandar eu ir, eu vou, porque eu sou obediente. Mas ele falou: não, mas você vai orar, você vai ouvir de Deus. E eu fui orar. Já tinha uns 2 meses que tinha falado sobre Porá. Os irmãos não se zanguem comigo, mas eu não gostava desse nome Porá. Eu achava feio esse nome. Quando falou em Porá a primeira vez, tá precisando de um pastor lá em Porá. O pastor já vai aposentar. Aí os pastores lá, nós éramos 9 pastores lá na videira do Garavelo. Aí um ficava: você, não, você, não, você. Falando: nome Porá, que nome feio é esse, né? Esse é o nome de uma cidade, Porá. Aí passou 2 meses. Aí o pastor me chama para fazer: vai orar. Então eu falei: pastor, então você está precisando de um pastor para lá? Eu estou para servir ao reino, estou para servir a igreja. Para onde me mandar eu vou. Eu quero ser enviado mesmo, me envia. Mas eu quero ir no final do ano, mas eu vou orar. Aí eu orei. Aí o pastor falou: então tá bom, você vai lá conhecer a cidade, daqui tal 15 dias. Eu falei: tá bom. Irmãos, eu chamei minha esposa para orar, nós começamos a orar. Mas a primeira vez que eu vim para orar, que eu passei ali naqueles portais ali da cidade, não era daquele jeito que é ali ainda, tinha umas mulas ali, tinha uma fonte. Eu lembro que eu passei ali, quando eu entrei na cidade, eu senti algo assim, um negócio diferente. Eu senti o Senhor falando: esse é o seu lugar, essa é a sua cidade. O Senhor falou comigo. Aí eu estava com o Paulo estava me trazendo. Eu não conhecia a cidade, não sabia nem como chegava aqui, nem para que lado ficava. O Paulo veio comigo, ele estava em Goiânia. Eu liguei para ele e nós viemos, minha esposa, minha família. Aí quando eu cheguei lá no prédio, não tinha nem entrado no prédio, que era ali em cima, o prédio da videira, o Senhor confirmou de novo: essa é a sua igreja. Falou novamente no meu coração. Eu senti aquela paz, aquela voz do Senhor falando comigo. Eu fui conversar com minha esposa depois ela olhou tal. Eu estava com outro discípulo, um irmão que veio comigo, o Tiago. Aí eu saí, afastei deles e fui conversar com minha esposa. Falei: e aí? Aí ela falou o que ela tinha sentido, desde a entrada até a chegada lá. E o que ela sentiu foi as mesmas coisas que eu tinha sentido. Ela ouviu as mesmas palavras que eu tinha ouvido. Por quê, irmãos? Que isso é importante? Porque isso vai governar a nossa vida. A voz do Senhor, ela vai governar você. Nós precisamos ouvir o Senhor. O Ló, ele não ouviu. Ele escolheu o melhor lugar. Mas Abraão escolheu. Você vai tomar uma decisão. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Então você vai fazer um investimento, vai abrir uma empresa. Eu tenho orado para que você abra empresa, irmãos. Eu tenho orado para que você que não tem empresa prospere, abra negócios, seja um empreendedor. Eu vejo essa igreja com muitos empresários. Talvez você está pensando que aqueles empresários vão chegar. Não, Deus quer levantar empresários aqui. Ele quer pegar pessoas do zero e prosperar ele, colocar na riqueza. Essa pessoa é você. Mas você precisa ouvir do Senhor. Você precisa ouvir: Senhor, fala comigo. Qual que é o negócio que o Senhor tem para mim nessa cidade? Você não vai só começar porque alguém começou o negócio, só porque alguém falou que é bom o negócio.
Você não pode começar um negócio porque alguém falou que aquele é o negócio do sucesso, é o negócio do século 21. Não, você precisa ouvir de Deus. Você precisa ouvir o Senhor. E o Senhor vai conduzir você como conduziu Abraão. Amém, irmãos? Nós precisamos ouvir o Senhor. Ló não escolheu, mas Ló escolheu. Abraão ouviu de Deus, mas Ló escolheu. Lá em Gênesis 13, 14, 17, a palavra do Senhor diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Não era só por uns dias. Ló escolheu um lugar. A Bíblia fala que ele olhou para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, e ele escolheu o lugar das campinas. Mas o que Deus falou para Abraão, irmãos? Abraão não escolheu, ele esperou ouvir Deus falar com ele. A Bíblia está dizendo aqui, não sei se o Isaac está conseguindo projetar, está aqui, Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão: agora que Ló não está mais com você, ele já saiu, agora eu tenho um negócio para você. E ele manda Abraão: ergue os olhos. Já não é Ló que ó. Onde nós lemos anteriormente, a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos por conta própria, escolheu o lugar para qual ele ia. Aqui no 13, a palavra está dizendo que o Senhor mandou Abraão erguer os olhos e mandou ele olhar para o norte. Norte. Agora olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente. Aí Abraão olhou. Ele deu provavelmente um giro de 360 graus. Ele falou: está vendo? Toda essa terra que você está enxergando, eu estou te dando hoje, para você e para a sua descendência, para sempre. Para sempre. Para sempre. Oh, irmãos, você está conseguindo compreender como é importante você ouvir de Deus? Como é importante você ter discernimento das coisas de Deus? Não é só ser... Ló era crente, mas ele era carnal, ele era levado pelas riquezas, ele era levado pelo trabalho, pelo aquilo que os olhos dele enxergavam de bom. Tem coisas que aparentemente vai ser bom na sua vida, mas não é bom de Deus para você. Nós tivemos uma conferência lá em Goiânia, uns anos atrás, que é uma palavra que nos marcou muito como igreja. O pastor ministrou e que essa frase: nem sempre o bom é o bom de Deus para você, porque nós temos a impressão que tudo que é bom é de Deus. Não caia nisso. Nem tudo que é bom é de Deus, irmãos. Tem coisas que parecem ser bom para você, mas é só um laço. É só um laço do inimigo. Nem tudo que é bom é o bom de Deus para você. Guarde isso no seu coração. Nem tudo que é bom é o bom de Deus para você. Tinha um irmão lá em Goiânia. Ele começou a prosperar com negócios de... esqueci como é que é o nome que fala, mas é investimentos binários. Alguns anos atrás, acho que já tem uns 8 anos, 7 anos atrás, estava uma febre. As pessoas faziam esses investimentos e ficava lá no computador e olhava, e o trem estava dando certo para ele. E ele falou: não, esse é negócio de Deus para mim. E entrou naquele negócio. E os irmãos da igreja o negócio começou a dar certo para ele. Alguns irmãos começaram a dar dinheiro para ele. Falou: não, investe lá também. Era não sei o que binário. Eu esqueci agora como é que o nome certo. Aí um irmão deu 70 mil, outro dava 100 mil, outro dava uns 5 mil. Só sei que no final de algum tempo a torre caiu. E aqueles irmãos, aquele irmão, para ele não morrer, teve alguns irmãos que foi lá na casa dele, tirou ele lá de dentro da casa dele, botou ele e a família dele dentro de um ônibus, e ele teve que ir para o Nordeste, para que ele não morresse, porque as pessoas estavam querendo matá-lo, porque ele achou um negócio muito bom. Ele começou a investir naquilo, pegar o dinheiro das pessoas, falou: não, deixa eu investir.
Eu encontrei o caminho das pedras, traz. E as pessoas começaram a trazer para ele. Mas na hora a torre caiu. E aí os irmãos ficaram no prejuízo. Nunca mais esses irmãos viram esse homem, essa família. Um homem abençoado, era de Deus, estava lá na igreja. Porque nem tudo que parece ser bom, irmãos, é o bom de Deus para você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir o Senhor. O Senhor tem coisas grandes para te dar. Ló escolheu um lugar, e foi o pior lugar que ele tinha para escolher. Aquele lugar foi o fim da vida de Ló. Mas quando Deus chamou Abraão, falou: agora ergue os seus olhos 360 graus, toda essa terra eu estou te dando. E não estou te dando por um tempo, é para sempre eu estou te dando. Aquilo que Deus faz na sua vida é para sempre, é poderoso, é eterno. Aquilo bom de Deus para a sua vida, ele é eterno, ele não se acaba com o tempo, ele não passa com o tempo. Amém? Eu posso ouvir amém, céu? Você está me entendendo? Você está conseguindo entender a palavra? Sim, irmãos. A partir de hoje, busque o Senhor. Não ande como Ló. O resultado de Ló andar por vistas foi um final infeliz, porque ele não ouviu de Deus. Talvez você põe muita dificuldade para orar. Orar, irmãos, não é religioso, não é coisa de religioso. Orar não é coisa de crente, não. Orar é daqueles que temem ao Senhor, que tem o Senhor como Deus e Pai. O Senhor Jesus, ele nos ensina a orar. E como que o Senhor Jesus nos ensina a orar? Pai nosso. O filho só busca o pai porque ele precisa do pai. Um filho pequeno só busca o pai porque ele precisa do pai. Pai, eu quero comer. Pai, eu quero beber. Pai, eu quero tomar café da manhã. Pai, eu quero isso, quero aquilo. Quando o filho está com medo, ele corre para a cama do pai. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina como orar é: Pai nosso. É você chamar Deus de Pai. Você precisa buscar o seu pai. Você precisa chamar por ele. Você precisa ouvir a voz do seu pai. Está tendo dificuldade de ouvir a voz do pai? Samuel tinha 8 anos de idade, estava tendo dificuldade de distinguir a voz de Deus com a voz de Eli, o sacerdote. Mas quando ele foi lá no sacerdote, falou: Senhor Eli, o Senhor está me chamando? Não, não estou. Segunda vez: o Senhor está me chamando? Não, não estou. Terceira vez: o Senhor está me chamando? Não, não estou. Mas eu quero te dizer, quando você ouvir essa voz, simplesmente fala: eis-me aqui, porque o teu servo ouve. Porque provavelmente é o seu pai querendo falar com você. Sabe, irmãos, eu estou aqui só para dizer isso para você. Ouça o seu pai. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz daquele que te chamou, aquele que te escolheu. Ele quer te fazer seus olhos se erguer para aquele lugar que ele tem para você, para a posição que ele tem para você, para a bênção que ele tem para você. Ele quer que você veja. Abraão habitou em tendas, mas Ló na cidade de Sodoma. Hebreus 11, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e fundador. A atitude de Abraão, irmãos, foi de morar em tenda, porque era algo profético. Ele sabia que ali não era o lugar dele. Deus tinha um lugar maior e melhor. Então a palavra de Deus está dizendo que ele esperava, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Tem muitos irmãos que estão olhando só para a terra, só para cá, só para o agora, só para o hoje, só para a cidade de Porá, só para o que está acontecendo agora no Brasil, só para isso. Nós não podemos firmar nossa vida nisso. Sua vida não pode firmar no agora. Sua vida não pode se firmar nas coisas que estão acontecendo na sua vida, nas tempestades que você está enfrentando, nas lutas que você está enfrentando, nos problemas que você está enfrentando. Nada disso pode alicerçar a sua vida. O Senhor tem algo maior para você. Enquanto Abraão morava de tenda, porque ele aguardava algo maior de Deus, Ló, ele escolheu morar em cidades. E a palavra aqui onde nós lemos fala que Ló, onde eu falei para você guardar, que Ló, ele foi aos poucos. E Ló
na cidade da campina e armando a sua tenda até Sodoma. Ele foi aos poucos descendo para Sodoma. Sodoma aponta para quê, irmãos, na Bíblia? Sodoma aponta para o mundo, a vida do mundo, o padrão do mundo. Muitas vezes você não percebe, mas muitas vezes você vai parando de ouvir a palavra, de crer na Bíblia, de crer na palavra de Deus, de abrir mão do que você ouve aqui, para ouvir outras coisas aí fora, para ouvir coaches, para ouvir falácias, para ouvir pregadores que acusam você, que condenam você, que esconde a verdade de você. Você deixa de ouvir a palavra e você vai aos poucos se encher do mundo. Aí daí você não ouve mais a palavra, você não ouve mais o que o pastor fala, você não ouve mais o que o líder fala, você não ouve mais o que Deus fala. O que serve é o coach, o que serve é o filósofo, é o especialista. Aí você vai perdendo o encanto e você vai aos poucos indo para a vida do mundo, viver como o mundo vive. Só que o mundo está debaixo de consequências, irmãos. E essas consequências que estão sobre o mundo não é para você. Não é para você. Às vezes o trabalho não é para os pode ficar... filhos. Mas quando eu vivo a vida do mundo, eu vivo debaixo das mesmas consequências. É o que está lá no Salmo 1. Por isso que o Senhor está falando, olha, não pare para ouvir os conselhos dos ímpios, não pare para se deter no caminho dos pecadores, não pare para sentar na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, o seu prazer tem que estar em meditar a palavra do Senhor. Esse é o seu prazer, é o prazer dos vencedores. Mas talvez o prazer de muitos irmãos é ouvir o que o mundo diz. Não, ouvi no rádio hoje, não ouvi um coach falando hoje, não ouvi aquele coach famoso falar, não ouvi um especialista falou que é assim que tem que fazer, é assim que eu tenho que investir meu dinheiro, é assim que eu tenho que fazer com o meu casamento, não, é assim que eu tenho que fazer com a minha vida, com meus filhos. Ei, para aí. Quem que você quer ouvir? Nós precisamos definir quem que nós queremos ser, Ló ou Abraão. Ló aos poucos ele foi caminhando para o mundo e foi parar no meio de Sodoma. E Sodoma ele vivia atormentado. A Bíblia nós lemos aqui no 1º capítulo, nós lemos. Ele vivia atormentado com os pecados de Sodoma. A alma dele ficava atormentada. Você quer viver debaixo de tormento com o mundo? Ou você quer viver a vida abundante que Deus tem para você? Você quer que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, e você não ser atingido? Ou você quer estar com o mundo sendo atingido por 1000 e 10.000? Nós podemos escolher, porque o Salmo 91 fala disso, daqueles que são vencedores, que são como o crente Abraão, não como o crente Ló. Ló estava lá, no meio dos pecadores, e se acostumou a viver naquele lugar. E por se acostumar de estar no mundo, ele sofreu a consequência do mundo. Está lá em Gênesis 14. Ele foi levado como cativo. E quem que foi libertar Ló? Abraão. Capítulo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e saiu a perseguir até Dan, e repartindo entre eles, e repartidos contra eles de noite, e ele e seus homens feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Olha só, Ló estava no lugar errado, na hora errada, estava no meio de Sodoma, e quando a guerra veio sobre Sodoma, Ló estava lá, não devia estar lá, mas foi pego, porque estava no lugar errado, ele estava no meio do mundo, e foi levado cativo. Quantas pessoas estão cativas talvez do mundo, são levados por essas coisas, pelas tendências do mundo, pelas vozes do mundo, estão vivendo debaixo de pressão, de opressão, vivendo debaixo de problemas, porque parou para ouvir o mundo. E quando vê os problemas, ele foi pego, foi levado cativo. Mas Ló era um crente vencedor. Ele parou para orar e guerrear pelo seu sobrinho. É melhor
que alguém ore por nós? Ou será que é melhor orar por alguém? O que você acha? Ló precisava de oração. Ele não conseguia se soltar. Ele precisava de alguém orar por ele. É melhor você estar na posição de orar por alguém, de abençoar alguém, de guerrear por alguém, de interceder por alguém, de entrar na guerra por alguém. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Pastor, então quer dizer que eu não posso pedir oração? Pode, eu estou falando aqui em outro aspecto, de um irmão que está com problemas, porque ele tomou decisões erradas. Mas Deus levanta muitos Abraãos aqui para orar por essas pessoas. Amém, irmãos? Que você possa ser um Abraão nessa cidade, para orar por muitos irmãos que estão desanimados, frustrados, porque parou para ouvir o mundo. Os irmãos do louvor podem subir. Deus falou com Abraão. Ló não conheceu o mover de Deus. Então quando Deus decidiu acabar com Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18, 17, o Senhor diz, Ele faz uma pergunta, Ele conversa e fala: eu vou ocultar de Abraão o que estou para fazer? Em Amós 3, 7, o Senhor fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Fala assim: eu sou profeta do Senhor. Então Deus tem coisas para revelar a você. Tem muitas coisas que Deus quer fazer nessa cidade. Ele quer revelar a você. Mas você precisa estar o quê? Conectado com o Senhor, para ouvir a voz dele. Não ser Ló, mas ser Abraão. Quando Deus foi destruir Sodoma, Ele primeiro falou com Abraão. Ele falou: não vou ocultar do meu servo Abraão. Eu vou compartilhar com ele. E Abraão intercedeu a Deus por Sodoma e Gomorra. Então Deus está falando aqui que Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. E quem são esses servos? E Ele fala: os profetas. Nós somos profetas de Deus. Amém, irmãos? Você é profeta de Deus. Quantas coisas Deus quer revelar para fazer dentro dessa cidade? Quantos negócios novos podem acontecer? Quantas empresas novas podem acontecer? Quanto mover de Deus pode acontecer nessa cidade? Quantas céus podem se abrir? Quantos prédios nós podemos ter nessa cidade? E quem que Deus vai revelar isso? E para quem que Deus vai revelar aquilo que Ele quer fazer nessa cidade de Porá? Primeiro aos servos, aos profetas. Deus quer revelar para você. Ele quer falar a você. Você precisa ouvir o Senhor. Você precisa ouvir de Deus. Deus quer falar com você. Ele tem tantos segredos para revelar sobre essa cidade. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Abraão intercedeu por Ló. Ló só foi salvo porque Abraão intercedeu por ele. Abraão era o crente, mas nem ele conseguia orar por ele mesmo. Nem ele conseguia buscar o Senhor por ele mesmo. Ele não conseguia interceder por ele. Ele não conseguia clamar ao Senhor por ele, porque a mente dele estava só no mundo, só na terra, só em Sodoma, só nos negócios, só nos seus bens, na sua casa, em tudo que ele já tinha conquistado, a sua posição. Ló tinha uma posição elevada dentro de Sodoma. Ele era um líder. Ele era como um prefeito, como um deputado daquela cidade. Ele tinha proeminência naquela cidade. A cidade estava perdida. O Senhor veio para destruir a cidade, mas ele nem percebeu isso. Então Abraão intercedeu por ele, porque Ló não conseguia nem orar. Quantos irmãos estão assim? É filho de Deus, está perdido. Às vezes está afastou da igreja, afastou da comunhão, está por aí. Eles não conseguem mais orar. Mas se você conhece alguém que está desse jeito como Ló estava, eu quero te chamar. Ore por essa pessoa, interceda por ela, ore por ela, fale do Senhor para ela. Fala: volte, venha, eu estou aqui, estou intercedendo por você. Deus quer te tirar desse lugar de miséria, de pobreza, de opróbrio, de frustração, de desânimo, de morte. Deus quer tirar para um lugar melhor. Você é filho amado de Deus. E por último eu quero terminar falando aqui sobre Ló. Abraão gerou Isaac, e Ló gerou Amon e Moabe. Aqui termina
não é que termina, mas na vida de Abraão e de Ló, ele chega em algum lugar. O crente vencedor e o crente derrotado, eles vão chegar em algum lugar. Abraão gerou Isaac, o filho da promessa. Isaac, ele tipifica Cristo, ele aponta para Cristo. Era o filho da promessa, era o filho que ia gerar todas as nações, que ia encher a terra que Deus tinha dado para Abraão. Assim como Jesus foi gerado para conquistar com seu sangue povos de toda língua, tribo e nações. Então Isaac simboliza Cristo. Foi um filho só, mas gerou uma descendência sem tamanho. Foi só um homem, mas gerou uma grande descendência sem fim. Jesus era só um homem, mas está gerando filhos também que a perder de vista. Mas e Ló, pastor? Ló gerou dois, Amon e Moabe. Mas sabe como que Ló gerou? Ele estava fugindo, porque Ló não tinha condição nem de fugir de Sodoma. Ele estava tão preso naquele pecado da cidade, não que ele era pecador, mas ele estava tão preso na vida cotidiana daquela cidade, que ele não percebia os sinais dos tempos. Ele não via, as nuvens estavam se formando sobre a cidade. E pela intercessão de Abraão, Deus enviou então os dois anjos. E aqueles anjos, percebendo que Ló não saía de dentro da cidade por nada, eles foram lá, pegaram Ló, empurrou eles para fora da cidade, puxou Ló e a família dele, vai, sai da cidade. E quando chegaram sair da cidade, falaram: agora vocês não olham para trás, vai para as montanhas e não olha para trás. As montanhas, os montes, era o lugar onde Abraão habitava. Era o lugar mais elevado, do qual não deveria ter saído. Mas agora ele sai, e a mulher talvez olhando para trás, olhando tudo que ela estava deixando, sua casa, seus bens, sua posição, seus presentes, seus prêmios que ganhou, seus brindes que ganhou, presentes que ganhou, tudo que construiu. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E a Bíblia diz que Ló subiu com suas duas filhas para o monte. Não dá para contar o tempo, mas você sabe que Ló, quando os anjos apareceu para Ló, Ló tentou evangelizar a sua família, mas ninguém acreditou em Ló, porque Ló nunca havia falado de Jesus, nunca tinha ouvido falar do Senhor, nunca tinha pregado para sua família, nem para ninguém. Ninguém sabia que ele era crente, nem sua própria família. E a Bíblia diz que quando Ló então pregou para sua família, para os seus filhos, para os seus genros, os genros de Ló riu de Ló, deu gargalhada, pensou que Ló estava contando uma piada, e não seguiu Ló, ficou para trás. E as filhas seguiram. Por isso que é importante você falar de Jesus para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, orar e falar para os seus amigos, porque se um dia você for falar, eles não vão acreditar mais em você. E naquele dia, só Ló e as duas filhas sobreviveu. E elas parou no lugar e falou: sabe, não tem homem mais para nós, nós vamos ter que deitar com o nosso pai. Quantas vezes você talvez pensa: acho que Deus não tem nada para mim mais aqui, acho que Deus não tem mais nada para mim nessa empresa, acho que Deus não tem nada mais para mim, acho que Deus não tem isso para mim. Olha, irmãos, não aceite isso como algo de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Elas não buscaram o Senhor, elas simplesmente afirmaram algo. Não tem homem mais para nós, mas tinha tanta cidade lá em volta que elas poderiam ir para lá e casar novamente. Mas não, ela falou: não tem homens, e agora nós temos que deitar com nossos pais, com nosso pai. Embebedaram e geraram filhos. Sabe como aconteceu? Quando ele acordou, elas estavam grávidas, gerou 2 filhos, filhos da vergonha, porque foi um incesto. E esses filhos, e a tribo de Amon e Moabe, eles nunca puderam fazer parte da congregação do povo de Deus, porque ter sido filhos de incestos, filho da vergonha de um pai, tido como filhos de maldição, porque foram os frutos podres da carne,
produzido por um homem de Deus, mas que viveu uma vida de derrota. Deus te chamou para ser um vencedor. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Deus te chamou para ser vencedor, meu irmão e minha irmã. Deus quer. Qual tipo de crente que nós vamos ser? Ló ou Abraão? Aquele que anda por vista, que não ouve de Deus, ou aquele que ouve de Deus e anda por aquilo que Deus faz? Ele vê o mover de Deus, ele vê o agir de Deus. Feche seus olhos agora. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, me livra de ser como Ló. Eu quero ser um vencedor em Cristo Jesus. Não só de posição, mas de experiência. Eu quero ter experiência de um vencedor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, de alguém que anda para vencer, que nasceu para vencer, que foi escolhido para vencer, que ouve a voz do Senhor, que anda na direção do Senhor, que é guiado pelo Senhor. Eu não quero que o mundo me atraia. Eu não quero que o mundo roube o meu coração do Senhor. Eu não quero que o mundo roube o meu olhar. Eu quero trazer frutos de bênção, não os frutos podres de Ló. Eu não quero sofrer as consequências do mundo, mas quero receber as bênçãos do Senhor que Abraão recebeu sobre ele, seus filhos e sua descendência. Bênçãos que não têm fim. Fala com o Senhor nessa noite. Eis-me aqui, rendido estou. Fala com o Senhor nessa noite. Hoje o Senhor quer trazer uma mentalidade vencedora na sua vida. Eu sou Deus. O Espírito Santo quer trazer uma mentalidade vencedora, uma mentalidade espiritual, não carnal, natural. Ele quer trazer uma mentalidade do Espírito, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Ele quer mover dentro da sua vida. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Muda a sua mentalidade hoje. Abra mão da mentalidade de Ló. Receba a mentalidade de Abraão. A mentalidade da fé, do Espírito, da unção de Deus. Mentalidade do poder, que é governado pela vontade de Deus, governado pela vontade do Senhor. Entregue o seu coração, a sua vida a Ele nessa noite. Fala: Senhor, eu quero ser vencedor em cada área da minha vida. Quero ser vencedor no meu casamento, nos meus negócios, no meu ministério. Quero ser vencedor na criação dos meus filhos. Eu quero ser vencedor no meu trabalho, na minha empresa, no meu emprego. Eu quero ser vencedor. Eu quero andar como vencedor no Senhor Jesus. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Fala isso pro Senhor nessa noite. Fala para Ele. Se você tem andado talvez desanimado, frustrado, talvez você tenha andado como derrotado, você não tem visto o Senhor agir na sua vida e você tem tentado nas suas forças. Hoje à noite você se apegar ao Senhor. Hoje à noite você ter a sua mentalidade mudada para uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade espiritual, daquele que busca, aquele que já venceu. O Senhor já venceu por você nessa noite. Se apegue ao Senhor, se apegue à vida dEle. Não ande como derrotado, não ande perdendo a sua vida nesse mundo, dos prazeres, daquilo que o mundo tem trazido como algo que mostra, talvez bonito, mas é vazio de qualquer coisa. Deus tem algo maior para você. Levante a sua mão nessa noite. Fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Faz a sua vontade na minha vida. Me livra de ser um crente derrotado, como Ló foi, como Judas foi. Mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus.
não só de posição, mas de experiência. As pessoas verão meu testemunho, será um testemunho de vencedor. Eu vou ouvir a voz do Senhor e serei guiado por Ele em cada área da minha vida. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Faz, Senhor, a sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite? Ande como Abraão, não como Ló, em nome de Jesus. Antes de nós finalizarmos, já passamos minutinhos, mas eu queria convidar aqui o Jonathan e a família dele aqui na frente. Queria orar com esses irmãos. Os irmãos estão retornando para Goiânia, estão voltando para Goiânia, e nós como igreja nós vamos orar para abençoar essa família. E nesses 2 anos esteve conosco aqui, liderando, ombreando, e nós vamos aqui orar para que o Senhor seja com eles naquela cidade, que novas portas se abram, que novas possibilidades, que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles. O Senhor, Ele cuida dos seus filhos em todo o tempo, e o Senhor vai cuidar deles lá naquele lugar. Amém? E se um dia o Senhor falar que é aqui, volta. Eu como pai espiritual, eu acho que o lugar deles é aqui, mas eles querem voltar. Então nós vamos orar para que Deus esteja com eles lá nessa cidade. Amém? Estenda suas mãos para essa família. Abençoe eles, profetiza na vida deles, declara a bênção sem medida sobre eles. Pai, nós oramos essa noite por essa família que está voltando, ó Deus, para Goiânia. Que o Senhor seja com ele naquele lugar. Guarde, prospere, abre portas, novos caminhos, novas possibilidades. Que haja o mover do Senhor sobre eles, que eles possam ter um coração alinhado com o seu coração, que eles possam ouvir o Senhor, ouvir a sua voz, ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para eles. Ó Deus, que ele não esteja ali só por estar, mas que eles possam estar no lugar que o Senhor tem de fato para eles. Um lugar geográfico, mas também um lugar de posição espiritual. Que o Senhor seja com eles naquele lugar. Fale com ele, fale com o Jonathan, ministra, capacita, dê sabedoria, ó Deus, maturidade, para que ele possa crescer cada dia mais no Senhor. Guarda os seus filhos, guarda, Deus, do mundo, de tudo que possa estar ali lançado pelo inimigo. Eles possam ser guardados no Senhor e prosperar naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que eles vão ouvir o Senhor, ouvir a sua voz e ser guiado pela voz do Senhor, assim como um homem de Deus, mulher de Deus, vencedores que são, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe o retorno em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, que você possa viver a sua semana, irmãos, como vencedor. Não dê ouvido ao diabo, mas ao Senhor. Cumprimente seu irmão agora e declare: você é um vencedor em Cristo Jesus. Declare na vida do seu irmão: você é um vencedor em Cristo Jesus. Declare na vida das irmãs: você é um vencedor em Cristo Jesus. Cumprimente, irmão, profetiza a vida do seu irmão. Declara a vida dele, dela. Vamos fazer um grande mover espiritual aqui. Declara na vida dele: você é um vencedor em Cristo. Ande como vencedor.